Sejam todos bem-vindos ao canal Antes do Fim. Meu nome é Eduardo Marinho e hoje você vai ver um react de um dos piores pastores, assim ele se intitula, que eu já vi em toda a minha vida. Para ele ninguém presta, inclusive Rodrigo Silva, né? Ele faz várias exposições aqui do pensamento dele em um podcast, mas eu quero que você siga até o final para você ver o que eu deixei de surpresa para esse pastor. E também eu vou deixar aí um desafio para ele, né? Se esse vídeo chegar até ele, que ele possa responder. Então vamos lá, sem perder tempo, sem enrolação. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, que isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos aqui dar uma olhada nesse vídeo dele. Os reformados calvinistas, que eles criticam os pentecostais, e esse foi um dos pontos que alguns pregadores fizeram lá nos Gideões, fizeram crítica aos reformados. Eles dizem que nós somos hereges, porque não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre, porque não acreditamos na eleição, porque não acreditamos na predestinação, porque acreditamos no continuismo. Eles podem nos criticar, eles podem nos chamar de herege e nós não podemos rebater. Não, nós podemos rebatê-los. A melhor maneira de rebatê-los é não colocar os nossos púlpitos, como os senhores que são hipócritas e falam mal deles colocam. Né? Convido o Hernandes Dias Lopes para pregar na igreja de vocês. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes é quase um pentecostal, né? É quase, mas não é. Como pentecostal, ele é um reborn. Fala isso do pastor Hernandes, não. O pastor Hernandes é sensacional. Gostar, ele é sensacional. Ele é maravilhoso. Pra tropa dele, pra turma dele, não é pra nós. Quase pentecostal, é um reborn. Tá? Não é pentecostal, irmão. Não é. Não deveria pregar nos nossos púlpitos. Por quê? Não acredita na continuidade não acredita nos dons espirituais, não acredita no batismo com o Espírito Santo. É igual os senhores que ficam me batendo, me ameaçando, porque eu falo do xodózinho de vocês, o Rodrigo Silva. Aqui ele já começa com a inveja dele, né? Ele tem uma inveja enorme de Rodrigo Silva e eu vou explicar por que ele tem essa inveja no final do vídeo. Eu preparei aqui meio que um mini dossiê desse pastor aí, você vai se surpreender. Antes disso, eu não sei se você lembra de alguns vídeos que eu disse, né? Se esses pastores já agradeceram a Ellen White pelo pão de cada dia que está na mesa deles, né? Porque é uma hipocrisia enorme. Fala mal de Ellen White só para ganhar dinheiro. Mas vamos ver, fica aí até o final que você vai gostar. E dá lá, o cara guarda sábado. O cara segue Ellen White. Vou guardar o sábado. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, eu não sou judeu. O sábado. Eu vou dar uma pausa aqui só para você guardar isso na sua mente. Olha o que ele diz aqui nesse ponto. Eu não sou judeu. E não vai ter nada a ver com refutação minha. Ele mesmo vai se refutar lá na frente. Vamos ver. Da igreja ainda não chegou. Você sabe que o nosso sábado não chegou ainda. Por isso que a gente não guarda o sábado. Não, eu não entendo disso não. Como assim o sábado não chegou? Nós pentecostais não guardamos o Shabat. Porque o Shabat é o dia do descanso. Miqueias 11:10, levantados e andai, porque não é aqui o nosso lugar de descanso. O nosso descanso ainda vai chegar, que é Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nós teremos descanso só no arrebatamento, onde estaremos com Jesus. É o nosso sábado. Por isso que a gente não guarda esse sábado ruim aqui. Porque o nosso sábado não é meio-dia, um dia. Lembrando que esse sábado ruim foi instituído pelo próprio Deus, né? Então você veja que ele quer ser um cara bem pra frente, só que aí ele já é envolvido em várias polêmicas, eu vou mostrar aqui algumas delas, né? Inclusive ele foi expulso, na verdade não foi expulso, ele foi proibido de pregar nos Gideões, que é um evento lá da Assembleia de Deus. Nosso sábado será eterno. A Bíblia denunciou que Noé depois fez tudo bonitinho, a arca, tudo bacana, chapou o coco, ficou doidão aí. E o filho dele o descobriu. E eu nem vou entrar na questão de descobrir para não criar problema aqui pros crentes. Tem umas cabeças que não pegam, não vou nem falar o tal do descobrir. Que não, ele não foi lá, puxou a roupa do pai e viu o pai pelado, não. Ele descobriu ou cobriu? E viu ele pelado descobriu, a vez que ele descobriu a nudez do pai. Mas não é descobrir de descobrir. Se você fuçar direitinho, ele teve relação sexual com o pai. Não, calma aí, mano. Pera aí. É só estudar. Tá lá, estuda direitinho, presta atenção. A Bíblia não passa pano pra ninguém. Eu sei que a Bíblia fala quando o homem ele coabita com a mulher, ele também um dos linguajares conheceu a mulher. Coabitar, descobrir. Descobrir também. E no grego, no hebraico, é isso mesmo. Como que descobre a nudez? Como que você descobre a nudez? Você já tá nu? Como que você descobre a nudez? Não tá nu? Ele descobriu a nudez. Ué, se descobriu a nudez, o cara já tá nu. Não, caramba, mano, isso daí foi a primeira vez que eu ouvi, pastor. É que não dá pra falar essas coisas. A solidão.
Realmente não dá para falar heresia, né? Porque isso aí não tem na Bíblia. A Bíblia simplesmente fala que o filho lá descobriu a nudez do pai, ou seja, logo após o outro filho dele vai lá e cobre ele. Então quer dizer, o contexto imediato diz que ele estava coberto, o filho por ver ele embriagado o descobriu e viu ele nu, né? Que é algo assim, tanto se você pegar as pessoas mais antigas, pais não tomavam banho com seus filhos, né? Então você vê aí que essa questão da nudez, ela tem um contexto imediato. O outro filho cobre, ou seja, está mostrando biblicamente que não tem fundamento isso que ele está falando. Agora eu vou lhe dizer. Vocês lembram que eu disse assim, ó, guarda isso que ele disse. Eu não sou judeu para guardar o sábado. Mas nessa interpretação ele é judeu. Porque isso aí não tem na Bíblia, mas tem em escritos judaicos, né, em tradições judaicas, na Midrash tem essa interpretação. Então, ou seja, ele não é judeu para guardar o sábado, mas para levantar heresia, aí ele se torna um bom judeu, né? Então, é incoerente esse pastor. Ele quer, na verdade, alcançar uma fama, digamos assim, através de polêmicas. Ah, porque eu descobri isso na Bíblia. Descobriu coisa nenhuma. Isso aí já existe tradições que cristãos não aceitam, né? Poucos aí que vão cair na lábia desse falso pastor, digamos assim, e eu vou explicar porque ele é um falso pastor até o final do vídeo. Fica aí que já está terminando. Dão das pretas. Só descobrir também. E no grego, no hebraico, é isso mesmo. Como que descobre a nudez? Como que você descobre a nudez? Se já tá nu, como que você descobre a nudez? Não tá nu? Ele descobriu a nudez. Ué, se descobriu a nudez, o cara já tá nu. Não, caramba, mano, isso daí foi a primeira vez que eu ouvi, pastor. E aí você vê o nível de estudo desses entrevistadores aí de podcast, né? A primeira vez que ele ouviu falar nisso. Então, eles não estão antenados nas diversas interpretações sobre esse texto e não sabem nem que isso aí é rejeitado pelos cristãos, né? Mas seguindo. É que não dá pra falar essas coisas. A solidão das pretas. A solidão das pretas. Porque as pretas estão na solidão, porque os pretos não querem casar com as pretas. Por que preto tem que casar com preta? Isso é uma doutrina da Ellen White, aquela profetisa do cão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A líder dessa seita. Que é seita, tá? Adventista é seita. O dia que você quiser vir discutir, você que é adventista, vem aqui discutir comigo. Eu abro espaço aqui para um debate. Vem aqui, senta aqui. Tá, Rodrigo. Pronto. Ele disse que Ellen White criou uma doutrina que branco não pode casar com negro, né? Isso aqui já foi falado várias vezes aqui no canal, que uma mulher que pregou o amor, que pregou a mensagem de Jesus, jamais foi racista, né? Ela falou em um tempo que estava acontecendo o apartheid, estava acontecendo também uma lei importante chamada Jim Crow, e tanto é que ela tinha tanta razão nisso que as escolas proibiam o negro, né, de sentar ou frequentar a mesma sala dos brancos. E lá para o ano de, se eu não me engano, 1960 e alguma coisa, uma menina negra, ela teve que ir escoltada para a sua sala de aula porque ela sofria ataques de pessoas brancas. Então, no final de tudo, Ellen White sempre teve razão. Então, para proteger a prole, né, Ellen White recomendou nesse tempo que pessoas negras evitassem se casar com pessoas brancas, para que seus filhos, não tem nada a ver com o casal, mas para que seus filhos não sofressem essa perseguição. Então, quando você pega um pastor desse aí, que é desinformado, ele só quer mesmo polemizar, né? E ele tem uma inveja mortal de Rodrigo Silva. Ele quer debater com Rodrigo Silva, mas o amigo dele aí, o que está entrevistando, ele abriu espaço para qualquer adventista. Eu estou me dispondo aqui a debater com esse pastor justamente sobre Ellen White, sobre racismo e qualquer tema que ele tenha a desenvolver sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não fujo da raia, eu não tenho medo. Só estou esperando que alguém, de fato, tenha coragem de bater de frente com a gente aqui do canal antes do fim. Né? Porque aí eu creio que alguns documentos precisam ser expostos. E também colocar essas pessoas
na forma defensiva, porque eles só atacam, eles são bons em atacar, mas na hora de defender eles não são. Inclusive, eu não sei se ele sabe, mas a igreja pentecostal aí, ela foi uma das igrejas que mais causou o separamento, a separação entre brancos e negros, né? Mas aí fica para um próximo vídeo, né? Quem sabe? O Silva aqui. É seita. Escuta isso aqui. Ela escreveu que branco casa com branco e preto casa com preta. Sério? Então eu tava excluído que eu casei com a branca. Não pode. Então assim, aí se um preto casa com... assim, o negócio é tão louco. Por exemplo... Aí ele diz isso, aí eu fico imaginando você que é adventista, que é negro, ou você que é uma pessoa branca que se casou com uma pessoa que tenha outra cor do que a sua, né? Como é que você interpreta isso? Porque se é uma doutrina, você não deveria nem se casar, né? Então você vê que a mentira ela é tão grande, tão deslavada, que ele não tem nem medo de falar isso publicamente, né? Vamos ver mais algumas coisas aí que ele fala sobre, não só sobre a igreja adventista, mas sobre todo mundo. Para ele ninguém presta, só ele presta e ninguém presta. Inclusive ele já falou de Hernando Dias Lopes, ele já falou de pastores da própria congregação dele, ele já falou de Samuel Mariano, entre outras várias pessoas. Mas vamos ver o que é que ele tem para dizer. Casamento é uma ideia, né? Quem que disse lá no Éden? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. O próprio Deus, né? Não, Adão. Não foi Deus. Não foi Leu Deus? o texto. Não, leu o texto. Não foi Deus não, Danilo? Não, foi Adão. Me ajuda aí, Danilo. Foi o próprio Adão que falou, né? Foi o próprio Adão que falou? Tá procurando agora. Foi Adão, não foi Deus? Foi. Existem coisas Não foi Deus que falou isso, deixará... Lê o texto. Qual é o texto? Lê aí, por favor. Não foi Deus não, pastor Rodrigo? Gênesis 2. Lê o texto. Foi Adão, lê o texto. Não, agora eu quero ler o texto. Pelo Gênesis 2. Essa se chamará mulher. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará. Mas esse versículo Continua no 24 texto, aqui não briga, não. é continuação do que ele está falando, né? Portanto, o homem deixará seu pai. Se não fosse continuação, sua mãe, diria assim, ó, então disse Deus. Tá, mas não é, o homem continua falando. seu pai, sua mãe se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Mas vamos dar um ponto aqui. Esse versículo 24 é próprio Adão falando ou é o escritor? O escritor é Moisés. Moisés. Porque assim, ó. Então disse o homem, versículo 23. Moisés estava lá para falar isso aí? Não. Mas ele recebeu revelação, Ele tá dispensação do escrevendo. mistério. Então, se ele recebeu a revelação de algo que já tinha sido dito por alguém. Pelo próprio Deus, não? Não, por Adão, ele não inventou. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Tá, continua. E Tá eles serão certo. uma só Foi o carne. homem, vamos lá. Adão falou. Dá uma pausa aqui, veja que ele solta mais um absurdo, como se a Bíblia ela não fosse inspirada por Deus, né? Pode ter sido Adão, pode ter sido qualquer pessoa que falou, mas a inspiração vem de quem? Se a Bíblia ela é inspirada por Deus, essa inspiração de Adão falar isso foi de quem? Agora, eu queria que você entendesse porque ele está falando assim do casamento, né? E aí gera mais uma polêmica para ele, porque esse suposto pastor aí que apareceu do nada, né? Ele tem aí não sei se é um processo, mas ele tem uma queixa da sua ex-mulher, ex-companheira, que disse na justiça que ele está prejudicando tanto ela como a imagem dos seus filhos, que estão sofrendo muito toda vez que ele aparece num podcast desse falando que ele foi traído, que a ex-mulher é uma pilantra, entre outras coisas. Então, o caso dele é um caso bem delicado, bem complicado, né? E quando a gente junta o quebra-cabeça, a gente vê porque ele fala assim do casamento. Ele diz que o casamento não foi Deus que instituiu lá no Éden, né? O casamento é uma ideia. Então ele não acredita no casamento, é por isso que ele faz isso, né? Então fica muito claro. Mas vamos continuar vendo aqui, porque essas pessoas que estão entrevistando ele, eu não sei, já conseguiram até refutar ele, né? Já disseram, olha, mas não foi Moisés que escreveu aí o Pentateuco? Então se foi Moisés, foi inspirado por Deus. Ele continua dizendo, não, foi Adão que falou, Adão, como se Adão não tivesse recebido instruções de Deus, né?
Não, era só para pimentar, né? Tanto é que isso é inspirado que Adão e Eva não tinham pais, né? Eles não tinham pais terrenos, né? Então, como é que Adão e Eva, o próprio Adão, passa essa sabedoria, né? Então, se você pegar a Bíblia e interpretar do jeito que esse pastor está interpretando, você vai se tornar, assim como ele, um dos piores hereges que eu já vi aqui na internet. Só para pimentar. Só para dar. Ó, se o pastor Rodrigo tá aqui, ele pode me dizer o contrário, se eu tiver errado. Pode vir na mesa e falar o contrário, tá, pastor? Como que a igreja entende? Casamento é um só. Aí tem aquele fato de Mateus 19, que por causa da prostituição ou da infidelidade conjugal, e tem um monte de gente que interpreta de outra maneira, né? Você pode divorciar. Isso é a vítima. Quem foi traído, se é assim que eu entendo, pode divorciar. O traidor, não. Não. Mas imagina você que uma mãe casada sofre, apanha do cara, ela não pode divorciar e não pode casar de novo. Tem que orar até o fim, até Jesus salvar, né? Então, porque se eu sou pastor de igreja e uma irmã chega em mim e fala que o marido dela bate nela, espanca ela, eu dou 2 conselhos a ela. Primeiro, fazer um boletim de ocorrência. Automaticamente separar. Será Porque mesmo que ele faz isso? Não dá para ser espancado e viver nisso, né? Então, o problema hoje é que banalizaram o tal do divórcio. Eu casei com a Joana, ela pesava 60 quilos. Joana hoje está pesando 90. Ela engordou demais, não presta mais para ser minha mulher, então eu vou separar. Os crentes famosos separam por causa de incompatibilidade de agenda. É só fazer menos agenda, né? Querer ganhar menos dinheiro das igrejas e ficar mais em casa. Tá tudo resolvido. Ah, incompatibilidade de agendas. Tem incompatibilidade de gênio também, né? Incompatibilidade de gêneros. Pior que eu orei para Deus mudar o temperamento dele. Não, Deus não muda, bebê. Vai ficar esse temperamento até a morte. Pode ser, no mínimo, controlado pelo Espírito Santo. Mudar jamais. Então, na minha opinião, por questões de infidelidade, dessas coisas, de agressão e tal, eu acredito que uma pessoa pode separar. Pastor Carlos. Então você veja, né, que ele toca bem nessa tecla meio que oculto, né? Infidelidade, ele fala muito de infidelidade. Aí eu coloquei esse vídeo aí desse rapaz, que ele vai mostrar aí a real situação desse pastor, né? Carlos Eduardo é acusado de negligência familiar. Nunca esteve presente como pai. Flávia Rocha, ex-esposa do pastor Carlos Eduardo, veio a público para compartilhar sua versão sobre episódios envolvendo seu casamento de 10 anos e a criação dos 2 filhos do casal, Pedro Henrique, de 23 anos, e Lucas, de 16 anos. Durante uma entrevista ao Fuxico Gospel, ela descreveu desafios enfrentados ao longo do relacionamento e a ausência do pastor na vida familiar. Flávia relatou que após a separação, que ocorreu há 16 anos, assumiu sozinha as responsabilidades com os filhos. Eu nunca pude contar com ele para nada. Me acostumei a resolver tudo sozinha, afirmou. Ela destacou que mesmo durante o casamento, Carlos Eduardo foi pouco presente. Ele saiu de casa quando Lucas tinha 2 meses, já com diagnóstico de ser uma criança especial, revelou Flávia, referindo-se ao filho mais novo, que tem retardo mental moderado. Segundo Flávia, as declarações de Carlos Eduardo nas redes sociais têm gerado sofrimento, especialmente para os filhos. Ele fala que eu o traí milhões de vezes, mas nunca apresentou provas. Muitas coisas que ele diz são mentira e invenção da cabeça dele, diz. Ela revelou que o filho mais novo tem se sentido machucado ao ver as publicações do pai. Meus amigos, eu quero saber da sua opinião sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários. Minha opinião é que eu não tenho advogado, então não posso opinar. Só coloco aí a versão da ex-esposa, né? Então, vocês aí tirem suas conclusões, né? Mas geralmente, quando uma pessoa ataca um grupo religioso, ataca uma pessoa como Rodrigo Silva, né? Que é gentil e generoso com todo mundo que ele conversa, inclusive com ateus que não compartilham nem nada da fé, né? Então, você veja que
ele só tá querendo mídia, ele só tá querendo aparecer. Tanto é que as próprias pessoas da Assembleia de Deus refutam ele. A gente vai ver mais à frente aqui. E desde quando Adventista é igreja? É uma seita. Adventista do sétimo dia seita. É uma seita. Rodrigo Silva Você é um herege. arqueólogo, o cara tem um conhecimento legal. Teólogo não, ele é arqueólogo. Arqueólogo. É, teólogo não. Ele tá dizendo que Rodrigo Silva é um herege e não é teólogo, né? Eu preparei uma surpresa pra esse pastor aí no final do vídeo, tá bom? Teólogo também, não é não? Não, se fosse teólogo ele era crente. Historiador. Não, se fosse teólogo ele era crente. Não existe teólogo que não é crente, irmão. Não existe ninguém que estude sobre Deus que não é crente, que não se a Deus. Mas você tá dizendo que ele não é crente, o Rodrigo Silva? Não, Ele é da Adventista. ele é herege. E desde quando Adventista é igreja? É uma seita. Adventista do sétimo dia seita. É uma seita. O Rodrigo Silva É um herege. prega seita. Prega seita. Ellen White. As revelações de Ellen White. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso não faz deles uma igreja. E nós Continua sendo uma Nós seita. precisaríamos aprender com Não, aquilo. ninguém precisa aprender com herege. Precisa aprender com a palavra de Deus. Precisa aprender com o que é a igreja primitiva. Por exemplo, Os Mormons continuam sendo uma seita. Adventista continua sendo uma seita. Seixonoe continua sendo uma seita. Espiritismo continua sendo uma seita. Satanismo continua sendo uma seita. Católica, apostólica continua sendo uma seita. Acabou. Ou seja, tudo é seita, menos a bleia, né? A assembleia. A bleinha de Deus, né? Eu acho assim que uma pessoa quando chega a um nível desse, ele não tem mais nada na cabeça dele a não ser o ódio, né? O que gera likes hoje na internet são tipos de pessoas como essa que só vivem no modo de ataque, né? Pessoas que não pregam o evangelho, que querem trazer polêmicas, que não se firmam na palavra, que diz que o próprio filho de Noé o estuprou, né? Então, você veja os tipos de absurdo que ele fala, né? Aí tá aí, eu trouxe aí o currículo de Rodrigo Silva. Ele possui graduação em teologia pelo Instituto Adventista, né? Além disso, ele tem mestrado em teologia histórica pelo Centro de Estudos Superiores, né? E o currículo de Rodrigo Silva é um currículo invejável, né? Um currículo de uma pessoa que dedicou sua vida somente a isso. Então, a pessoa não ter a nobreza de entender que Rodrigo Silva, por fazer parte de uma religião que ele não compactua, ele não é um teólogo, porque se fosse teólogo seria cristão. Mas o que Rodrigo Silva consegue trazer para as pessoas são mensagens de esperança. Muitas pessoas da Assembleia de Deus fazem curso com Rodrigo Silva. E a diferença está aí. Ele deve morrer de inveja de Rodrigo Silva, porque através do curso que Rodrigo Silva promoveu aí, ele conseguiu construir um museu, né? Um museu dentro ali do Colégio Adventistas, lá de Salvador, agora me fugiu a cabeça que eu só tô com o IAN, o antigo IAN, né? Mas é o SALT. Então, o Rodrigo Silva, ele consegue trazer, além de uma boa mensagem, trazer curiosidades, consegue trazer arqueologia, né? E consegue trazer também uma mensagem de paz e um estudo bíblico, né? Que muitas pessoas que fizeram com ele saíram agradecidas, né? Tanto da Assembleia quanto de outras denominações, né? Haverá tristeza no céu? Haverá. Deixa eu só pausar aqui, né? Porque eu estava terminando aqui de falar e o vídeo entrou, não tinha deixado em pausa. Então, assim, o currículo de Rodrigo Silva é invejar. É por isso que ele o inveja tanto, é por isso que ele o ataca tanto, chama ele de herege, chama ele de um monte de coisa. Mas isso é vontade de ter, no mínimo, o conhecimento que Rodrigo Silva tem. Porque esse pastor aí, no fim das contas, ele só quer uma coisa, se promover para vender algo. E eu vou mostrar para vocês aqui no final, depois desse vídeo aqui. Vai ter pessoas que vão ter galardão e pessoas que não. Deixa eu só voltar aqui um pouco para vocês entenderem. Vai ter pessoas que vão. Pronto, eu vou voltar só um pouco para vocês entenderem a frase dele aqui. Deixa eu ver se vai passar aqui agora. Haverá tristeza no céu? Haverá. Vai ter pessoas que vão ter galardão e pessoas que não terão galardão. Ficarão tristes? Claro que sim. Os que não tiverem galardão ficarão tristes. Chega lá, o Léo recebe galardão e eu não. Aê! Eu vou ficar feliz?
Não, eu vou ficar triste, não porque o Léo recebeu e eu não, mas a minha tristeza, julgo eu, entendo eu, é porque a minha consciência diz, puxa, eu podia ter feito, eu tive a oportunidade de fazer, eu tinha como fazer, né? Não fique de Aí você veja a interpretação totalmente errônea dele, né? Ele confunde galardão com salvação, né? Porque como é que você é salvo e você não vai ficar feliz com isso? Existe uma diferença assim, até nós adventistas interpretamos que galardão ele vem através de obras, mas a salvação vem através da fé. Então ele não consegue separar isso. Quando você separa que uma pessoa ela consegue a salvação, mas ela não recebe ali um galardão, é porque a Bíblia explica lá, principalmente em Apocalipse, nós acreditamos que tem vários textos que corroboram com isso, mas em Apocalipse ele fala justamente que alguns sim receberão um galardão. Só que no próprio Apocalipse também fala que no céu não haverá choro, pranto, lágrima, dor, morte, nada disso. Então como é que você vai ser triste num lugar desse? Como é que você vai ter uma tristeza? Né? Então isso são doutrinas de fato heréticas. Né? Porque você dizer a Deus que Deus não vai conseguir acabar com a tristeza, então para que você ir para o céu? Para que você ser salvo? Se vai se repetir tudo que você passa aqui nesse mundo. A esperança que Jesus nos dá é justamente essa, que nós não haveremos de sofrer mais. E a tristeza é um sofrimento. Até onde eu sei é um sofrimento. Né? Então se você elimina as partes da Bíblia, você é um herege. Né? Diferente de você estar falando aí, a igreja adventista é uma seita. Mas o que você prega é absurdo. Né? Como é que você vai... Me explique, você que está me assistindo, se lá no céu você será triste. Só na presença de Jesus. Não existe, isso é um absurdo. Ele confunde galardão com salvação. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Agora, clique no link na bio e garanta seu lugar. Aí tá aí. Por que ele faz isso? Porque ele tem um seminário teológico, o nome é esse aí, ó. Seminário Teológico Rugindo Alto. Né? Tá lá na Hotmart e ele custa R$1.200. Então, o que é que você vai aprender lá nesse curso? Rugir alto, ou seja, ser uma pessoa que fala demais, fala besteira demais, que interpreta a Bíblia de uma forma totalmente anticristã, né? Que consegue arrumar confusão com Deus e com o mundo. Então é isso aí o que ele quer no final. No final ele quer falar mal de Ellen White, para quê? Porque ele pagar as contas dele. Todo mundo que fala mal de Ellen White ganha um bom dinheiro. Eu não sei se ele já está ganhando, porque eu fui ver esse curso dele aí, e tem poucas pessoas que fizeram, né? Tem apenas acho que uma avaliação ou duas, se eu não me engano, né? Colocando ali entre 4 e 5 estrelas. Mas se você for pegar o conteúdo que ele fala na internet, se for a mesma coisa que ele passa nesse curso dele, misericórdia, viu? Você tem que ter, assim, muita paciência para poder assistir isso. Então, e outra, dá R$1.200, né? R$1.200 em um curso que você vai fazer ali online, né? Para ter uma qualidade ruim dessa. Uma qualidade ruim de interpretação bíblica. E por fim eu vou mostrar aí, eu acho que tem mais um videozinho que eu separei aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, as avaliações, tá vendo? Uma avaliação só. O curso dele só teve uma avaliação aqui. Né? Então só uma pessoa fez esse curso ruim dele. Tá entendendo? Então assim, por que ele faz isso na internet? Para se promover, vender curso, fala mal de Ellen White, fala mal de Rodrigo Silva, fala mal da igreja adventista. Por quê? Porque isso é rentável. Hoje em dia, quem fala mal da igreja adventista ganha dinheiro. Né? Eu não sei se o povo ainda não entendeu isso. Se você que não é adventista e está aqui no nosso canal, saiba que esses pastores aí que se apresentam dessa forma, eles só querem falar mal da adventista por um único motivo: ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro. Deixa eu ver se tem mais um vídeo aqui ou se eu já encerrei. Esse foi o último vídeo dele aí. Tem um vídeo aí também que ele fala que a igreja adventista acredita que Jesus é Miguel, mas fica para uma próxima avaliação nossa. Eu não sei porque não entrou aqui, acho que eu me passei. Mas se você ficou até aqui no final, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Não esqueça de, antes de sair do vídeo, curtir, compartilhar, comentar. Compartilha aí naqueles seus amigos do WhatsApp, do Telegram. Né? A gente tem um grupo também, se você quiser fazer parte, entre em contato conosco aí. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e
orem por a gente aqui do canal, orem também por esse pastor, para que ele tome vergonha na cara e comece a pregar coisa que preste.